Irmãos, vamos ficar de pé um pouquinho. Nós agora temos um momento da palavra de Deus a ser compartilhada. Eu já falei, nesse tempo, nesses anos que eu tenho pastoreado essa igreja, sobre o anticristo. Mas, por ser um tema muito extensivo, um sermão sobre o anticristo é sempre um desafio, porque a temática ela é extensiva. Então nós procuramos abreviar essa temática o máximo que nós pudemos, para que os irmãos aqui, você que está na sua casa, possa ter uma compreensão sobre o que a Bíblia fala sobre o anticristo. Amém? Então, por isso, eu peço que você esteja orando nesse momento, pela ministração da palavra. Ore agora, ore pela minha vida, para que Deus me capacite, e ore para que Deus te dê espírito de revelação dessa temática, que é fundamental para nós como igreja. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a Tua palavra pela minha boca. Ó Deus, capacita-me, porque eu preciso desta capacitação. Ó Deus, abençoe o Teu povo que aqui está e aqueles que estarão ouvindo essa palavra pelas redes sociais da igreja, para que possam compreender, entender sobre essa revelação bíblica. Eu oro, Pai, agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode assentar. Irmãos, o anticristo é um tema de muitas especulações. A grande pergunta é a seguinte: quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Quem será o anticristo? Quando é que o anticristo vai se manifestar? Quando é que realmente ele vai aparecer? O anticristo sempre deu muito ibope para filmes, livros, peças teatrais, enfim. E o que é que significa anticristo? O significado de anticristo é exatamente o seguinte: contra Cristo, rival de Cristo, substituto de Cristo. Esse é o significado de anticristo, aquele que substitui a Cristo, aquele que é contra Cristo, aquele que é rival de Cristo. Bem, nós entendemos que o Deus Criador quer que a igreja dele tenha entendimento sobre essa revelação. Deus quer que nós como igreja tenhamos percepção sobre o anticristo. Entendemos que Deus deseja que a igreja esteja apercebida desse personagem. E então, irmãos, diante disso, eu quero destacar apenas duas verdades sobre o anticristo. A primeira verdade que eu destaco aqui sobre o anticristo é que a Bíblia revela que no futuro aparecerá o anticristo. Então vejam, é a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada que revela que no futuro
aparecerá o anticristo. E nós, irmãos, que cremos na Bíblia, sabemos que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus para a humanidade, cremos que a Bíblia é inerrante, que toda ela é inspirada por Deus, a inspiração plenária das Escrituras, toda ela foi inspirada pelos autores sacros e revela Deus aos homens, o amor dele, o seu plano, de onde viemos, para onde iremos, revela as respostas que todo ser humano precisa saber para ser abençoado em sua vida terrena. Então nós entendemos que a Bíblia é infalível, e é essa Bíblia que revela que no futuro aparecerá o anticristo. Então vamos lá. Diante disso eu quero destacar algumas passagens das Escrituras que vai revelar o aparecimento do anticristo. A primeira referência que nós vamos encontrar é no capítulo 7 do profeta Daniel. Capítulo 7 do profeta Daniel, dos versos 8 a 9, traz a primeira revelação do anticristo. Nós vamos ver que do capítulo 7 de Daniel diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Verso 2, falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Agora o verso 3, ele diz assim: e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então ele vai descrever, do verso 4 até o verso 8, as características desses animais. Primeiro, um leão, um animal semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao urso. O terceiro, semelhante ao leopardo. E o quarto animal, um animal terrível, que ele descreve no versículo 7, ele diz assim: depois disso, eu olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés dos que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Quando você faz uma análise da história, você vai ver que essa revelação aqui, de Daniel, ele estava no exílio pós-babilônico, agora já no Império Medo-Persa. Esses 4 animais aqui é uma revelação dos impérios mundiais que governaram o mundo antigo. O leão aqui refere-se ao Império Babilônico. O urso aqui refere ao Império Medo-Persa. E o leopardo refere-se ao Império Romano, ao Império Grego-Macedônio. Agora, o quarto animal, que tinha 10 chifres, refere-se ao Império Romano. Refere-se ao Império Romano. E é desse quarto animal com 10 chifres, você vai ver na história que o Império Romano, ele se decompôs em 10 dinastias de reis. E você vai observar que no versículo 8, nós temos então a descrição do que nós entendemos que seja a descrição, a primeira descrição sobre o anticristo. Aí fala assim, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava grandes coisas.
Aqui está a referência, a primeira referência na Bíblia sobre o anticristo. Ele é descrito como o pequeno chifre que sai desses 10 chifres, uma referência ao Império Romano, que foi decomposto em 10 reis. E aqui, meus irmãos, nós vamos observar que esse pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então aqui, nesse texto aqui, é a primeira referência sobre o anticristo. E essa visão desses animais representam esses impérios mundiais. Há um entendimento que, no futuro, esse império romano, novamente, ele vai ser levantado. E é aí que o anticristo, ele aparece. A segunda descrição na Bíblia sobre o anticristo está no Sermão do Monte, o sermão escatológico do Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que é um capítulo escatológico, que fala sobre a vinda de Cristo, que fala sobre o futuro. Então, o Senhor Jesus, no versículo 15 do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele fala sobre a abominação da desolação, que é uma referência também ao anticristo. Ele fala, quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, desolação da abominação, o profeta Daniel é quem profetiza isso, referindo-se também ao anticristo. O profeta Daniel fala isso, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11, referindo sobre os feitos do anticristo, e refere-se a ele como abominação da desolação. Então, nesse capítulo 24, o Senhor Jesus fala desse personagem como aquele que é a abominação da desolação, certo? Vamos em frente. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai também falar sobre esse personagem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim, ele está falando sobre a nossa reunião com Cristo, no contexto, está falando sobre a vinda de Cristo. Aí no versículo 3 ele fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Agora ele fala, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4, o que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui é outra referência na Bíblia, agora pelo apóstolo Paulo, sobre o anticristo. Aqui o apóstolo Paulo chama ele de homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, aquele que se assentará como que se fosse Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, veja que a Bíblia, a revelação bíblica é progressiva, a Bíblia vai clareando sobre essa revelação, sobre esse personagem. Na frente um pouquinho, nas cartas do apóstolo João, é o apóstolo João quem usa pela primeira vez na Bíblia o termo anticristo, nas suas cartas. E nós vamos observar que o apóstolo João usa o termo anticristo não a um personagem só, mas ele usa o termo anticristo nas suas cartas a pessoas,
Por que ele usa o termo anticristo nas suas cartas a pessoas? Porque muitos falsos mestres estavam entrando na igreja de Deus e pervertendo a fé de muitos. E na cultura grega existia sempre aquela crença de que, sobre o homem, de que a alma do homem, o espírito do homem é bom, mas a carne dele, a natureza dele, humana, é pecadora. Então era inconcebível para os gregos que Deus assumisse carne. É inconcebível para os gregos que Deus assumisse uma forma humana, porque a natureza humana é pecadora. E então, por isso que João ele fala, o anticristo é aquele que nega que o Filho de Deus venha em carne. É por isso. E muitos estavam entrando na igreja com essa filosofia grega. Entenderam? Confundindo, pervertendo a fé. E aí eles chamam o quê? De anticristos. E nós vamos observar que ali está o quê? O espírito do anticristo. E nós vamos observar então em toda a história da igreja, e antes da história da igreja um pouquinho, vários personagens que na verdade não foram o anticristo, mas são tipos de quem? Tipos do anticristo. Por exemplo, 167 a.C., Antíoco Epifânio, que foi um dos generais grego, da dinastia de um dos generais que sucederam Alexandre o Grande após a sua morte. Ele governou na Síria, e ele se opôs ao povo judeu. Ele entrou no templo judaico, ele fez um altar ao deus Zeus, no altar de holocausto do templo judaico, e ali naquele altar, ele sacrificou um porco. Então, irmãos, ele é tido como um tipo do anticristo. Outro tipo do anticristo foi Nero. Nero foi um outro tipo do anticristo. Quando, em 64, ele incendiou Roma, colocou a culpa dos cristãos e perseguiu a igreja, e foram mortos muitos cristãos, e achavam que Nero era o anticristo, mas não era. Outro tipo do anticristo, o Tito, general romano, que cercou Jerusalém, incendiou Jerusalém, destruiu Jerusalém e o templo totalmente, expulsou os judeus dali, foi tido também como anticristo, mas ele não era o anticristo. Outros imperadores romanos que foram cruéis com a igreja, considerados como anticristo, não eram anticristo, mas tipos do anticristo. Alguns papas na história da igreja romana foram considerados como anticristos, mas não eram, apontavam para o anticristo, eram tipos do anticristo. Hitler não era o anticristo, mas um tipo de anticristo. E assim, meus irmãos, na história, nós vamos ver muitos homens cruéis, que não eram o anticristo como muitos achavam que eram, mas eram apenas tipos do anticristo. Então, para vocês terem uma ideia do que vai ser esse homem quando ele aparecer, para vocês terem uma imaginação de quem será esse homem quando ele vai aparecer, a perversidade que ele vai exercer quando ele governar. E aí, meus irmãos, mais na frente um pouquinho, nós vamos ver, e nós vamos nos deter um pouco mais nesse texto, é o Apocalipse capítulo 13. Deixa a sua Bíblia aberta no Apocalipse capítulo 13. Apocalipse também é um outro livro escatológico. É um livro escatológico, é um livro cheio de figuras de linguagem, de simbolismos, expressando verdades. Então, Apocalipse 13, e
até o capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos ver a descrição mais clara da atuação desse personagem. Do capítulo 13 até o capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos ver uma revelação mais clara, a atuação mais clara desse personagem. E o capítulo 13, então, de Apocalipse, começa falando assim, ó: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Verso 2, ó: a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E aí vocês vão observar, que o restante do capítulo aqui, até o capítulo 19, vai começar a traçar, o que esse personagem aqui, descrito como uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nessas cabeças, nomes de blasfêmia, vai mostrar aqui, meus irmãos, o que ele vai fazer, vai mostrar o que? O seu agir, o seu governo, como que será. E essa é a segunda verdade que eu quero destacar, nessa palavra abreviada sobre o anticristo. Então, a segunda verdade que eu destaco agora é as características, então, do anticristo. Então, vamos lá agora, irmãos, as características. Primeira característica do anticristo, é que ele surgirá dentre os povos, num período de turbulência entre as nações. Então, esse personagem, ele vai aparecer num tempo de muita turbulência entre as nações, e é o que nós estamos vendo em nossos dias. Meus irmãos, em nossos dias, nós temos visto já essa turbulência entre as nações, a questão da pandemia, a preocupação com a quebradeira da economia no mundo inteiro, e de como que as nações estão trabalhando nessa questão. E é aí que esse personagem, ele vai aparecer. Então, e eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar, e no contexto fala o que é o mar: povos, nações, línguas. Então esse personagem, ele vai surgir dentre os povos, dentre as nações, nesse período, um período de desequilíbrio socioeconômico entre as nações. Segunda característica desse personagem, chamado anticristo, ele será, meus irmãos, a incorporação do próprio mal. Veja o versículo 2, veja o versículo 2, do capítulo 13 aí de Apocalipse. O que diz aí o versículo 2? O que diz o versículo 2, do capítulo 13 de Apocalipse? Pode ler, irmãos. Tá, eu vou ler então para vocês. Ó, diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como boca de leão. Ao final do versículo, ó: e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande o quê? Poderio. No capítulo 12, nós vamos ver que o dragão persegue a semente da mulher. Qual é a semente da mulher? É a igreja, certo? Que é Jesus, que
de Jesus vem a igreja, os descendentes da mulher. Aí nós vamos ver que o dragão é Satanás. Então, aqui nós vemos que o dragão deu o poder, e deu o seu trono, e deu grande poderio. Portanto, meus irmãos, esse personagem, ele é a incorporação do próprio mal. Ele recebe do diabo poder, ele recebe do diabo grande poderio para governar. Imaginem, meus irmãos, vejam Tessalonicenses, o versículo 9, que diz assim: a esse cuja vinda, 2 Tessalonicenses 2:9, a esse cuja vinda é segundo o quê? A eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Então esse personagem, quando ele surgir, ele vai agir no poder de Satanás, e ele vai fazer milagres, ele vai exercer grande manifestação sobrenatural, só que são manifestações de mentira. Vamos em frente. Terceira característica, ele fará grandes milagres. Veja o versículo 3 do capítulo 13, o final, que diz assim, ó: e toda a terra se maravilhou após a besta. Olha aí, e toda a terra se maravilhou após a besta. O final do versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2, diz assim, ó, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Então, meus irmãos, ele vai ser um personagem que ele vai realizar grandes milagres. Ele vai fazer coisas extraordinárias, que as pessoas acharão que ele é Deus, que as pessoas acharão que ele é o mensageiro do próprio Deus Criador. E aí, a gente como cristãos, a gente tem que ter sempre esse discernimento, porque, irmãos, nem todo milagre é de Deus. Deus deu poder, permissão a Satanás e a seus demônios de realizarem também sinais, só que são sinais de mentira. Quarta característica do anticristo: ele será temido e reconhecido no mundo como alguém invencível. Veja o versículo 4 de Apocalipse 13, diz assim, ó: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então vejam, meus irmãos, que será uma pessoa temida, será uma pessoa considerada uma pessoa invencível. Tanto que o apóstolo João, ele fala: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então vai ser um personagem que vai exercer um poder como nunca na história da humanidade teve um personagem como esse. Tanto que nas descrições, essa besta aqui, ó, no versículo 2, é semelhante ao leopardo, semelhante ao urso, semelhante ao leão. O quê? Novamente, uma referência lá à visão de Daniel dos impérios. Em outras palavras, ele incorpora o poder dos impérios mundiais que governaram o mundo. Então, ele vai ser reconhecido no mundo como alguém invisível, agora invencível. Agora, irmãos, quinta característica que eu separei aqui: ele será adorado. E aí, irmãos, está a grande batalha da igreja.
Aí está a grande batalha da igreja, porque esse personagem, ele será adorado. Veja, o versículo 3, a parte última que eu li para vocês, e toda a terra se maravilhou após a besta. Agora o versículo 8, do capítulo 13 de Apocalipse, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 2 Tessalonicenses 2, 10 e 11, diz assim, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Irmãos, por o homem endureceu o seu coração para a salvação, então Deus agora envia-lhes o espírito de erro, para que eles creiam na mentira, para que eles sejam julgados pelo juízo de Deus, por toda a sua rebeldia contra Deus. Então, meus irmãos, esse personagem, preste atenção, ele vai ser adorado, gente, em toda a terra. E aí, o texto aqui que nós lemos, nos traz algo muito maravilhoso para nós como igreja, porque faz uma observação. E qual é a observação que o texto aqui, o versículo 8, quando ele fala da adoração da terra, dos povos da terra ao anticristo, ele fala que esses que vão adorar o anticristo na terra, os nomes deles não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Irmão, significa que a igreja, ela não vai adorar o anticristo. Significa, meus irmãos, que a igreja vai perceber quem é ele, que a igreja vai entender que é ele, que a igreja não vai adorá-lo, ou seja, a igreja verdadeira, a igreja que tem realmente os seus nomes escritos no livro da vida. O texto é muito claro, vou ler novamente para vocês, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Entenderam? Então, as pessoas que vão adorar o anticristo, são as pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, que não conhecem a Cristo. E nesse tempo, irmãos, o crente nominal, aquele que não nasceu de novo, aquele que está na igreja, porque tem muitos crentes nominais, que não nasceram de novo, esses irmãos, eles não vão aguentar a pressão, eles não vão aguentar a pressão, e eles vão adorar a besta, porque eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Mas aquele que é crente verdadeiro, aquele que nasceu de novo, irmãos, esse vai suportar a pressão, esse vai suportar a batalha, a luta, e esse não vai se render à adoração a ele, porque os que têm os seus nomes escritos no livro da vida são de Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus não perde nenhum dos crentes, nenhum dos salvos para o anticristo. O anticristo, irmãos, ele não ganha nenhum salvo verdadeiro. O Senhor Jesus não perde nenhum crente para o anticristo, porque os crentes verdadeiros não o adorarão, porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, vamos lá. A sexta característica que eu quero destacar aqui do anticristo. Agora preste atenção nisso aqui. Ele perseguirá a todos os que se recusarem a adorá-lo.
e fará oposição direta a Deus e à igreja de Cristo. Irmãos, isso aqui é revelação desses dias. Então, ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir aqueles que não querem adorá-lo, e ele fará uma oposição violenta a mim e a você. Veja, versículo 7, de Apocalipse 13, o que é que diz aí, versículo 7 de Apocalipse 13? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem é os santos no Novo Testamento, irmãos? É Israel ou a igreja? No Novo Testamento, o povo da nova aliança não é Israel, nação, mas o povo de Deus no Novo Testamento é o Israel espiritual, a igreja. E a igreja no Novo Testamento é chamada o quê? De santos, santa. Os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em Tessalônica, não é assim que o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, termina as suas cartas? Então preste atenção, ó, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Irmãos, por um período de tempo, ele vai fazer guerra à igreja por permissão de Deus, porque aqui o texto está muito claro, e foi permitido fazer guerra aos santos. Deus permite que ele faça guerra aos santos e vença os santos. Olha aí, irmãos, olha aí, como que ele vai vencer os santos? Irmãos, ele vai procurar de todas as formas impedir a igreja de pregar o evangelho. Ele vai de todas as formas nos perseguir para que a gente não cumpra a missão da igreja. E ele, irmãos, no contexto aqui, vai mostrar, ele vai matar muitos crentes. No contexto aqui, ele vai matar muitos crentes vão ser martirizados. Veja, 2 Tessalonicenses 2,4, 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta o quê? Contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele se opõe contra tudo que queira parecer Deus. Irmãos, ele vai se opor contra a igreja de forma renhida, porque a igreja não vai adorá-lo, ele vai partir para cima da gente, e Deus vai dar permissão para ele, por um tempo, ele vencer a gente. Agora, irmãos, a morte não significa o quê? Derrota para o crente. A morte para o crente significa vitória. A morte para o crente significa vitória. A morte física para o crente significa promoção espiritual. A morte física para o crente significa alívio, fim de todo sofrimento, de toda dor, toda tribulação, todo choro, toda lágrima, toda angústia, toda perseguição, toda provação. A morte física para mim e para você, irmãos, é a maior vitória que nós temos. Por isso que o Senhor Jesus, nos evangelhos, ele fala: temei não aqueles que matam o corpo e depois disso nada mais pode fazer, mas temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse é Deus, esse a gente tem que temer. Amém, irmãos? Então, veja o que Daniel, no capítulo 7, sobre essa batalha do anticristo contra a igreja. Daniel capítulo 7, abram aí, gente, versículo 21, olha só, preste atenção, ele diz assim, ó: e eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Veja, que lá no Antigo Testamento, Deus já deu a visão para Daniel, que o anticristo fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra os santos. Verso 25,
e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Então, nós vemos de forma clara que ele vai fazer guerra contra a igreja, e que por um período ele vai prevalecer. Aí, irmãos, é Mateus 24, 21, 22, naqueles dias haverá uma aflição tão grande, como nunca houve na face da terra, falando sobre o final da grande tribulação. É nesse tempo que esse personagem, ele vai, irmãos, reinar. Sétima característica dele: ele será apoiado por uma segunda besta que sobe da terra, o falso profeta. Veja, irmãos, isso é interessante, que ele vai ter um auxiliar. Veja o versículo 11 aí do capítulo 13, diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta que tinha a ferida da espada e que vivia. Então, vai se levantar uma outra besta, com 2 chifres semelhantes a cordeiro, mas que falava como dragão. Isso está indicando o quê? Um falso profeta. Esse falso profeta, ele vai auxiliar a adoração à besta, ele vai levar os povos a adorar a besta. E aí vocês podem observar uma coisa interessante, né? Satanás sempre ele é um imitador de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. A Trindade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta, né? E esse falso profeta, ele também faz uma imitação do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz a igreja à adoração. O Espírito Santo leva os homens a conhecer o Deus verdadeiro para adoração. Esse falso profeta aqui, essa segunda besta, o que ela faz? Ela leva os povos que não conhecem a Deus a adorar quem? Adorar a primeira besta. Então, ele vai ser assessorado por um falso profeta que realiza, irmãos, milagres extraordinários. E o texto fala que ele faz descer o que? Fogo do céu. E as pessoas vão ficar espantadas de ver aquilo. Ele mandou fazer uma imagem da besta, e foi permitido que entrasse um espírito nessa imagem. E essa imagem falasse, ele mandou que todos que não adorassem a imagem fossem mortos. Então esse falso profeta, junto com o anticristo, ele vai pelejar contra a igreja, ele vai ser um auxiliar do anticristo na adoração dos povos a esse personagem terrível que vai se levantar nos fins dos dias. Vamos lá. 8ª característica, ele tem um número, que é o quê? Veja o finalzinho do capítulo 13, versículo 18. O que é que diz aí? Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, mais aqui a linguagem do Apocalipse, ela é toda cheia de linguagem figurada, simbólica, expressando verdades, né? Então, irmãos, o que significa 666? O 6
significa o quê? O número da imperfeição, o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, o homem é pecador, o homem é imperfeito, certo? Então, meia é o tríplice da completude, o tríplice do aperfeiçoamento da imperfeição. Meia é a perfeição da imperfeição. 666 é o número desse homem, ou seja, ele é a perfeição da violência, ele é a perfeição da malignidade, ele é a perfeição da opressão, ele é a perfeição da prostituição, ele é a perfeição da idolatria, ele é a perfeita perfeição do mal, meus irmãos. Mas, meus irmãos, nós vamos perceber que esse poder, que essa besta, que é o anticristo, o filho da perdição, o filho do pecado, como o apóstolo Paulo chama ele, aquele pequeno chifre lá de Daniel, a abominação da desolação, esse homem, ele vai receber, meus irmãos, um poder para agir por tempo limitado, graças a Deus. Ele vai agir, meus irmãos, por tempo limitado, por tempo determinado por Deus. E depois, irmãos, sabe o que vai acontecer com ele? Com esse personagem, meus irmãos, ele vai ser derrotado pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, quando a gente olha a vitória de nosso Senhor Jesus sobre o anticristo, meus irmãos, eu estava fazendo esse estudo, e quando eu comecei a ler a vitória de nosso Senhor Jesus diante do anticristo, eu fiquei empolgado, para que o anticristo venha nos nossos dias, e a gente peleje com ele, contra ele, porque, irmãos, se ele vier nos nossos dias, a nossa redenção está muito mais próximo do que eu e você possa imaginar, irmãos. E vocês vão ver na Bíblia, irmãos, que a vitória que o Senhor Jesus realiza sobre ele, é uma vitória extraordinária, é uma vitória fantástica. Veja aí, meus irmãos, capítulo 17, versículo 14 de Apocalipse, o que diz? Olha só, falando sobre a besta, diz assim, e os seus seguidores, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados o quê? Eleitos e fiéis. Irmãos, a vitória não é da besta, e nem do falso profeta, a vitória é de nosso Senhor Jesus e dos seus eleitos, a vitória é nossa, a vitória é da igreja. Veja, Apocalipse, capítulo 19, irmãos, essa descrição aqui do capítulo 19, deve ser algo muito fantástico, né? Isso aqui no capítulo 19, irmãos, é algo muito fantástico. Olha só, e eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Verso 14, e seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso.
e no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí, meus irmãos, versículo 17: e vi um anjo que estava no sul, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, dizendo: ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Agora o versículo 19, ó. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Então, irmãos, nós vemos aí, o quê? Que a besta com os reis da terra se reuniram para fazer guerra contra quem? Contra o Senhor Jesus e o seu exército angelical. Sabe o que aconteceu com eles, irmãos? Veja o verso 20: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Agora, irmãos, ao final do anticristo com o falso profeta, ao final deles, e estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Meus irmãos, quem inaugura o lago de fogo não é nem o diabo, e nem os homens que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Quem inaugura o lago de fogo é esse homem, esse filho da perdição, o anticristo e o falso profeta. Eles são presos pelo Senhor, e eles são lançados vivos no lago de fogo. E o que é que acontece com aqueles povos, aqueles reis que se uniram para a batalha contra o Senhor Jesus? E os demais, verso 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, o Senhor Jesus exterminou todo o exército, poderio da besta. E sabe o que aconteceu com o dragão, com o diabo? E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. E aí ele vai descrevendo aqui sobre o reino milenar. E aí é uma discussão se vai haver esse reino milenar literal ou não, como que vai ser, não importa. Importa, irmãos, para a gente, o que? É que o Senhor Jesus venceu o anticristo e o lançou no lago de fogo, juntamente com o falso profeta. E todos os exércitos, os poderosos da terra, aqueles que adoraram a besta, foram mortos pela espada do Deus vivo. E aí, irmãos, aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, mostra dentro dessa batalha, dessa prisão do anticristo, o apóstolo Paulo, ele acrescenta isso aqui, ó: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor o quê? Desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Algumas traduções, pelo sopro da sua boca, pelo esplendor da sua glória. Amém, irmãos? Então, meus amados, a vitória no final é nossa. A vitória no final é do povo de Deus.
Embora muitos vão ser martirizados, mas nem todos. Porque, vejam, o profeta Daniel, aí ele vai corroborar novamente com o capítulo 19, o capítulo 20, e ele fala assim, versículo 22 do capítulo 7, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Amém? E no finalzinho, verso 27, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos, no final, o reino é do Senhor Jesus com os seus santos para todo o sempre. Concluindo, irmãos, o cenário de nossos dias está sendo preparado para o aparecimento do anticristo. Nós estamos vivendo o cenário, o palco já está praticamente pronto para o aparecimento do anticristo. E nessa conclusão, eu quero apenas mostrar para vocês alguns aspectos desse cenário. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, ele vai falar assim, versículo 1, ora irmãos, rogo-vos, pois pela vinda de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele. Então ele está falando aqui da nossa reunião com Cristo, da vinda de Cristo. Versículo 3, ele fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, primeiramente, para acontecer o arrebatamento da igreja, para aparecer, para a igreja se reunir com Cristo, primeiramente, irmãos, tem que ter apostasia. E em segundo lugar, e se manifestar o filho do pecado, o filho da perdição. Então, para o arrebatamento da igreja, duas coisas têm que acontecer, apostasia e aparecimento do anticristo. É o que ele está falando aqui de forma clara. Bem, irmãos, a apostasia já está acontecendo e de forma acelerada. Se você for fazer um estudo da igreja na Europa, a Europa toda apostatou da fé. América do Norte, o liberalismo entrou nos seminários, nos grandes seminários teológicos. Grande parte das lideranças norte-americanas abraçaram o liberalismo, já não crê que a Bíblia é inspirada por Deus. Apostasia. No Brasil, não está sendo diferente. O liberalismo já tem entrado nas nossas igrejas. Irmãos, isso aí é um sinal muito forte, apostasia que antecede a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, ele trata isso também com Timóteo. Ele fala no capítulo 4, versículos 1 e 2 da primeira carta a Timóteo, ele diz, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. É o que está acontecendo, irmãos. É o que está acontecendo. Então, meus irmãos, o cenário está sendo preparado para o aparecimento desse homem. E aí, dentro desse cenário, nós precisamos observar as mudanças culturais, a forma com que as pessoas estão enxergando o mundo, vendo o mundo. E aí entra o que nós observamos? Nós observamos, sempre houve, na história da humanidade, uma classe, sempre houve patrão e empregado, sempre houve, senhor e servo, sempre houve.
E durante a história nós vamos vendo sempre há uma classe que domina sobre a outra, que oprime a outra. No período do que nós chamamos de iluminismo, surgiram vários filósofos com teorias, filosofias sobre formas de governar, e dentre eles estão 2 filósofos alemães, conhecidos aí pelo pessoal que faz faculdade, Engels e Karl Marx. Eles criaram o que nós chamamos hoje de marxismo científico, uma tentativa de abolir as classes, a desigualdade entre as classes sociais e lutar para que houvesse uma classe só, um mesmo nível, uma igualdade. Bem, o discurso é muito bonito, é muito legal, poxa, beleza, bom que houvesse uma classe só, uma classe igualatória, o proletariado lutando, governando, dominando, ou seja, o Estado agora é dominado pelos operários. Então, na visão deles, isso aí traria uma classe igualatória. Mas só que quando você vai para a história dessa teoria de Marx, de Engels, vocês vão observar o quê? Que essa teoria, quando ela foi para regimes governamentais, em vários países que eles passaram, na prática, isso se tornou o quê? Se tornou em 2 classes terríveis. Uma classe, um Estado forte, poderoso, ditatorial, opressor, e outra classe dos miseráveis. E onde eles foram, irmãos, eles mataram milhares de pessoas. O site Global Comunismo, vocês podem pesquisar, estima que o marxismo, socialismo, que implantado vai dar o comunismo, estima-se que eles mataram mais do que as 2 guerras mundiais, estima-se que eles mataram mais de 110 milhões de pessoas. As 2 guerras mundiais, estima-se que foi morto aproximadamente 90 milhões de pessoas. O marxismo em si é ateu, é contra Deus. Sempre foi assim. Onde eles chegaram, eles tiveram o apoio dos cristãos, apoio dos pastores, mas quando eles chegaram no poder, eles expoliaram a propriedade privada. Eles perseguiram, eles mataram os pastores, eles mataram os cristãos, porque o marxismo em si, o comunismo em si é ateu, eles são incrédulos. Vocês podem observar, irmãos, na história, que esses homens, eles não creem em Deus. E eu fico admirado que muitos crentes defendem o socialismo, e crentes que conhecem a história desse regime, onde governou algumas nações, como que o socialismo matou gente. E esses viés, irmãos, aí que está a questão, esses viés socialistas, eles estão impregnados na nossa nação, estão impregnados no mundo, certo? A ideia de que não existe Deus, a ideia da destruição da família, certo? Nós vemos que esses ideais marxistas estão impregnados nos partidos políticos do Brasil, nas corporações do Brasil, nas escolas, nas universidades, irmãos. E junto com isso aí, vem o que nós chamamos de pós-modernismo, da metade do 2º século para cá, que é um movimento cultural, onde nós vemos mudanças expressivas na arte, na educação, na tecnologia, etc. E o pós-modernismo, meus irmãos, presta atenção nisso, o pós-modernismo, ele tem características que vai contribuir para que esse filho da perdição, ele tenha facilidade para poder implantar o seu governo. Por quê? As características do pós-modernismo é a ausência de valores.
pluralidade, relativismo, individualidade, consumismo, narcisismo, dentre outros. De forma geral, o pós-modernismo é um relativismo que o mundo está vivendo, a ausência de valores, tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de pensar, de ver, etc. Mas nós sabemos, irmãos, que nós temos uma verdade absoluta. Nós sabemos que nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. Meus irmãos, certamente que o anticristo, quando ele aparecer, ele vai usar esses viés. Ele vai usar esses viés do pós-modernismo, esses viés do marxismo, que é anti-Deus, que é contrário à palavra de Deus. E fechando, nós vamos observar que a tecnologia que nós estamos vivendo hoje, desenvolvida, meus irmãos, existe tecnologia hoje para que alguém governe o mundo e tenha o controle da economia, da política no mundo. Eu estava vendo, na Suécia está sendo desenvolvida uma tecnologia do chip biohacking, que significa vida rastreada, para ser implantado em massa na população. Então já tem esse chip na Suécia, e o povo lá está encantado, ele é implantado, e ali você pode comprar, você pode vender, ali você faz os seus negócios, ali eles têm todos os seus dados, etc, etc. Há mais de 20 anos, 15 anos, que os animais já têm chips. Tempo desse eu comprei um cachorro, ele tinha um chip de identificação. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde a tecnologia já oferece a qualquer governante que tenha domínio sobre os povos. E outro detalhe, os adeptos da nova era, que agora estão felizes porque chegou a era de Aquários, eles estão proclamando que chegou o tempo do aparecimento do grande Maitreya, uma referência ao anticristo. As religiões orientais estão proclamando que chegou o tempo do avatar principal. Ou seja, meus irmãos, nós estamos vivendo um cenário do aparecimento do anticristo. Nós estamos vivendo um mundo, e foi profetizado pelo profeta Daniel, nos últimos dias a ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo isso hoje, gente. A apostasia, a frieza espiritual, que nós estamos vivendo apostasia. Ontem eu falava para a liderança aqui sobre a questão da pandemia, que não é o demônio não, é Deus, irmãos, porque é o tempo de Deus provar a igreja, para esse tempo difícil que vai vir. Mas vai acabar a pandemia, vai voltar tudo ao normal, que assim seja, mas não pensem vocês, que acabou a pandemia, vai ser refresco, porque o que nós temos pela frente, irmãos, é princípio das dores, é o tempo do fim. Deus está, meus irmãos, provando a sua igreja, purificando a sua igreja, para esse tempo difícil, onde nós vamos enfrentar o anticristo, com todo respeito àqueles que seguem a linha teológica dispensacionalista, de que Cristo volta em duas fases, uma invisível, um arrebatamento secreto da igreja, e depois de 7 anos ele volta visivelmente. Não tem base bíblica, irmãos. Não tem base bíblica para essa interpretação. Cristo não volta em duas fases. Em lugar nenhum na Bíblia fala isso. Fala que ele vai voltar visivelmente, e ele vai reunir os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, ao soar do clarim, ao soar da trombeta. É nesse tempo que nós vamos ser arrebatados. É nesse tempo de batalha, é nesse tempo de luta.
nesse tempo que muitos vão ser martirizados, mas não vão negar a sua fé. Por quê, irmãos? Porque nós estamos sendo provados. Deus está provando a igreja. Essa pandemia, Deus está provando a igreja, e Deus está chamando as nações ao arrependimento, porque, irmãos, o fim está próximo. Amém? Eu finalizo aqui a minha palavra.